Boa noite, irmãos. Que alegria é poder estar aqui com vocês. Que alegria é poder estar com vocês que cultuam de casa. Esse é um momento muito especial nosso como igreja. Marca o nosso retorno aos cultos presenciais. Então, se você que nos acompanha através da live ainda não tem essa notícia, a primeira igreja batista está sim de portas abertas. Então, é um prazer recebê-los aqui, assim que possível. Venha celebrar presencialmente conosco. Vocês verão que a igreja, e aqueles que aqui estão percebendo, que a igreja está um pouco diferente, com mais marcações. E vai ser um prazer que vocês venham cultuar conosco e que vocês também possam experimentar desse cuidado com o próximo, que é o respeito a essas normas postas. O nosso Deus, na sua palavra, ele demonstra cuidado inclusive com essas medidas sanitárias, e em obediência a isso nós também como igreja não poderíamos ser diferente. E nós estamos felizes porque existem pessoas aqui na igreja, mas estamos mais felizes ainda porque nós sabemos que o nosso Deus está aqui. E eu convido a você que fique de pé, e para que nós, nesse momento que damos início a esse culto em louvor ao nosso grandioso Deus, que nós possamos orar juntos. Senhor nosso Deus, nosso Pai grandioso Tu és. Senhor, que alegria e satisfação é saber que o Senhor está aqui, que o Senhor está atento aos nossos clamores, aos nossos louvores, ó Deus. Pai, nós clamamos que o Senhor use-nos conforme a Tua vontade, que o Senhor nos ensine conforme a Tua vontade. Ó Deus, tudo que será feito aqui é para a honra e glória do Seu nome. Por isso, Senhor, nós clamamos que o Senhor permaneça aqui durante todo esse tempo. No nome de Jesus, é assim que nós oramos. Amém. E vamos louvar ao Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém, e são os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei entre os povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei entre os povos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém, e são os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Aleluia, Jesus. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei entre os povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei entre os povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não, não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, não, não dá, sem Jesus não dá.
O plano desde o Éden era relacionamento. Relacionamento entre a criatura e o Criador. Mais do que isso, entre o Filho e o Pai, porque Jesus, quando veio, disse que o sacrifício dele na cruz nos fez filhos por adoção. Quando nós reconhecemos esse sacrifício e reconhecemos nele a nossa salvação. Então o plano de Deus desde o princípio era um plano de proximidade, intimidade. O nosso Deus é um Deus de pessoalidade. É um Deus que se importa com as minúcias ao nosso respeito. É um Deus Pai que permite nos chamar de amigos. E é nessa confiança de um Deus Pai, de um Deus amigo, de um Deus que nos recebe, que nós possamos louvar ao Senhor, agradecidos por essa proximidade que Ele nos permitiu, por essa entrega que Ele nos permitiu, de filhinhos com o papai, de não só pai, mas de Abba, papai, meu pai, de conhecimento, de relacionamento e de ser aberto com Ele e dizer o que está acontecendo ou não está acontecendo, o que você quer ou não quer, de falar a respeito das pessoas à sua volta, de se relacionar com Ele. Essa é uma canção sobre relacionamento com o Senhor. E qual é a fonte de relacionamento com o Senhor? A oração. Então que essa canção seja oração, um momento seu com Deus, de você falar com Ele, de Ele falar com você e de você ouvi-lo, não apenas como Senhor poderoso e Criador, mas como Abba, como papai, como pai. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Ouça o Pai nesse momento, em nome de Jesus. Vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Filho amado, vem como está. Vem, filho amado, vem como está. Nós dizemos sim, Senhor. Aleluia. Pai, estou aqui. Olha para nós, Senhor. Olha
desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento. Preciso ouvir a sua voz dizendo assim. Ouça o Pai nessa noite, em nome de Jesus. Vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo com meu amor, te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem como estás. Estamos aqui, Senhor. Vem, filho amado, vem como estás. Senhor, eu estou aqui, Senhor. Vem, filho amado, vem como estás. E nós respondemos ao Papai: eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Oh Deus, que a tua igreja diga sim a estar em teus braços, Pai. A entrega verdadeira de descansar e de confiar no Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado, porque não há lugar melhor do que nos teus braços de amor, Senhor.
Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito, seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Oh Deus, para onde mais nós iríamos, Senhor Deus? Para onde mais nós iríamos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Nós só podemos ir para Ti, Pai, correr para Ti, estar na Sua presença, Senhor Deus, estar cobertos pela Tua graça, pelo Teu amor, Jesus. Só em Ti, Pai, só em Ti, meu Deus. Recaio em Tua graça, recaio de novo em Tuas mãos, recaio em Tua graça, recaio de novo em Tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas.
Senhor. Em teus braços é o meu descanso. 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 Aleluia. Nos braços do Senhor é onde nós descansamos. E podem se assentar nesse momento. Eu gostaria, se você pudesse, abrir a sua Bíblia em João 12. Nós vamos ler a partir do verso 1, tá bom? A palavra do Senhor diz assim: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam sentados à mesa com ele. Então Maria tomou uma libra de unguento de nardo puro e de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com os seus cabelos e encheu-lhe a casa com o cheiro do unguento, perfume. Então um dos discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixa para o dia da minha sepultura, guardou isso, porque os pobres sempre os tedes convosco, mas a mim nem sempre os tedes. Essa história, ela nos traz o seguinte ensinamento. Quando Maria, ela adora o Senhor naquele momento, ninguém diz nada. Quando ela se prostra aos pés de Jesus, ninguém coloca objeção a isso. Mas quando ela faz uma oferta, quando ela faz uma entrega aos pés de Jesus, levantam pessoas para criticá-la. Meus irmãos, é muito comum para nós cristãos ouvirmos críticas quando nós proclamamos que nós somos dizimistas, que nós somos ofertantes. E é muito comum que a gente ouve até assim: eu gosto das músicas crentes, elas, nossa, me traz paz. Mas esse negócio de vocês com dinheiro, eu não sou muito a favor. É muito comum que nós ouçamos isso. Mas eu quero lembrar para vocês nessa noite que adoração ao Senhor é levantar as mãos aqui. Adoração ao Senhor é louvar o nome dEle, é cantar hinos em honra dEle. Mas entregar nossas ofertas também são uma forma de louvor. E o mal quer nos desviar disso, porque existe uma promessa para nós quando nós exercitamos isso. Não uma promessa de prosperidade, embora ela também exista, tá bom? Mas existe na palavra do Senhor e há uma promessa de prosperidade e de bênção. E em que sentido eu explico a vocês aqui? Porque quando o dízimo chega aqui na igreja, bênçãos são derramadas para outras pessoas. Outras pessoas são alcançadas pela palavra do Senhor. E certamente um dia, alguém que estava sentado aí como vocês, levantou e entregou a sua oferta aqui. E por causa dessa oferta, essa igreja permanece de pé. E pessoas como eu, como você, pudermos conhecer Jesus. E a verdade é que quando vocês realizarem, e esse é o convite para que vocês entreguem o dízimo aqui na casa do Senhor, a sua oferta, a bênção virá, porque no nome de Jesus eu creio que os meus filhos, os seus filhos,
os nossos netos serão alcançados pela palavra do Senhor, porque essa igreja vai se manter de pé. E esse é um momento muito único nosso como igreja, e você que acompanha, que está cultuando conosco nas redes sociais da igreja, é possível encontrar o número da conta dessa igreja para que você que se sentiu chamado à oferta possa também ofertar. Esse é um momento nosso, e você tem esse chamado para que você venha aqui à frente, traga seu dízimo. E enquanto nós louvamos o Senhor, mais uma vez cantando esse Deus que não cessa de cuidar de nós, você é nosso convidado a dizimar nesse momento. Vamos ficar de pé? Preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção e é preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, de mim. Ó Senhor, nós cremos que o Senhor cuida de nós em todos os aspectos da nossa vida, Senhor. Ó Deus, nós cremos também que não há
no lugar melhor para se estar do que na tua casa, na tua presença, Senhor. Ó Deus, nessa noite, nós clamamos que, assim como Maria, nós possamos entregar, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração a Ti, mas que o Senhor desenvolva a cada dia mais em nós a entrega de tudo o que nós temos para aquele que nos deu tudo. Ó Deus, nós Te somos gratos, porque o Senhor tem cuidado de tudo, mesmo em momentos tão difíceis. O Senhor tem trago consolo para aqueles que perderam familiares. O Senhor tem trago o nosso sustento, ó Deus. Nós Te somos gratos por isso. Ó Deus, nós Te agradecemos também, Pai, por cada uma das vidas que trouxeram o seu dízimo e a sua oferta, Deus. Pai, permita que a Tua bênção alcance a cada um deles, que a Tua palavra, ó Deus, se cumpra na vida de cada um deles, Pai, no nome de Jesus. Senhor, nós pedimos que o Senhor também continue aqui conosco, continue falando, continue ministrando, ó Deus, no nosso coração. Nós estamos aqui e o Senhor fique à vontade, Pai, para cuidar individualmente, tratar individualmente cada um de nós. É essa a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Amém. Amém. Deus cuida de cada um de nós, irmãos, nos mínimos detalhes, ainda que não merecedores, mas Ele cuida de nós. A gente é que muitas vezes fica afobado, ansioso, querendo resolver as coisas logo, mas Ele cuida da gente em todo o tempo. Gostaria de compartilhar a palavra com os irmãos essa noite. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. E nós vamos ler a partir do verso 3. Mateus 24, a partir do verso 3. A palavra diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos, em particular, lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhe respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Amém? Nós temos, aliás, de uns tempos para cá, a gente não tem, como igreja do Senhor, nós não temos falado muito acerca do fim dos tempos. Até pensando aí, até antes da pandemia. Nós não temos falado muito acerca do fim dos tempos, nós não temos falado muito acerca da necessidade do arrependimento, da necessidade de entrega ao Senhor, da necessidade de reconhecer quem nós somos e que nós carecemos da graça de Deus. Nós não temos falado muito sobre isso. Porque quando você começa a falar sobre arrependimento, necessidade de perdão, isso na verdade afasta as pessoas.
E aí, como pregadores da palavra, a gente tem ouvido muito falar sobre prosperidade. Pregações acerca de prosperidade, tudo que as pessoas querem ouvir está sendo pregado, anunciado, falado, porque você vai receber bênção, porque você vai receber mais de Deus, porque você vai ter mais de Deus. Isso tem atraído multidões. E aí sempre me faz lembrar de Jesus, quando ele atravessa o lago de um lado para o outro, e a multidão vai atrás dele. Quando as pessoas chegam próximo a ele, ele diz: vocês não vieram atrás de mim por quem eu sou, mas pelo que eu posso dar a vocês. E talvez se Jesus estivesse aqui hoje, ele falaria para muitos: vocês não me buscam por quem eu sou, mas vocês me buscam pelo que eu posso proporcionar, pelo que eu posso dar. Não à toa esse texto está dizendo que o amor de muitos vai esfriar, e quando ele fala do amor de muitos vai esfriar, ele não está falando só daqueles que não têm Jesus na vida deles, mas ele está falando daqueles que se dizem cristãos também. E aí, quando chega a pandemia, esse período de pandemia, começa talvez uma corrida por falar de fim dos tempos, por falar da eternidade, por falar de que são sinais dos fins dos tempos. Mas o que se percebe muitas vezes é que está se falando sobre isso não porque nós precisamos reconhecer quem somos e aceitar Jesus como Senhor da nossa vida, mas está se falando sobre isso por causa do medo da morte, porque as pessoas têm medo de morrer. Porque as pessoas, até os cristãos, se você for perguntar a algum cristão, você pergunta para ele: você tem certeza da tua salvação? Ele vai dizer: eu tenho. Você quer morrer hoje e ir para a presença do Senhor? Não, não quero. Eu quero viver mais 100 anos. Porque a gente quer ir para o céu, mas não hoje. Quem sabe daqui a uns 100 anos. E a gente tem visto cristãos, irmãos, com medo de morrer. Um medo apavorante. E quando nós pensamos, irmãos, no fim dos tempos, e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, nós temos que pensar que o que está acontecendo é sim coisas que Jesus já nos alertava que iria acontecer, mas não é o fim. Não é chegado o fim dos tempos ainda. E quando chegar, a gente não vai saber quando isso vai acontecer. O que esse tempo vai falar para a gente, o que nós estamos passando é: você está preparado? Você está preparado para chegar ao fim? Porque o fim pode não ser o fim da humanidade, mas pode ser o meu fim, porque amanhã eu posso não estar mais aqui. E quando chega o meu fim, será que eu estou pronto para estar na glória com o Senhor? Quando chega o seu fim, será que você está pronto para estar na glória com o Senhor? Essa é a questão. Fala-se do fim, irmãos. O apóstolo Paulo, quando pregava aos Tessalonicenses, na primeira carta aos Tessalonicenses, ele começou a falar do fim. As pessoas começaram a se desesperar, começaram a vender as coisas, começaram a ficar esperando o fim dos tempos e não vinha. E quando chegou na segunda carta, Paulo falou assim: não, espera aí, ainda não. A gente tem que se preparar para quando chegar a nossa hora, para quando chegar o fim, mas ainda não. Será que nós estamos preparados? Esse texto, Jesus está em Jerusalém, em sua última semana. Está chegando o momento da Páscoa. Está chegando o momento em que o Senhor vai ser entregue na cruz. E a questão começa, essa questão aqui começa quando Jesus começa a falar sobre o seu sermão, que nós conhecemos como sermão profético, as últimas coisas, ou sermão escatológico, falando sobre as últimas coisas. E aí no verso 1 e 2, o texto vai começar dizendo que Jesus estava andando com os discípulos em frente do templo, e os discípulos olham e falam: Jesus, como é lindo esse templo, olha que pedras lindas. E aí Jesus olha para eles e fala: não vai ficar pedra sobre pedra, porque tudo isso vai ser destruído, tudo isso vai para o chão.
E aquela fala de Jesus é uma fala que atinge diretamente a eles. Porque se nós olharmos para a Antiga Aliança, no Antigo Testamento, se nós percebermos a Antiga Aliança, o templo é a presença de Deus. Sem o templo você não tem a presença de Deus. E quando Jesus fala, não ficará pedra sobre pedra, ele está dizendo, olha, não vai precisar mais de templo. E eles quase que olham e falam assim, mas como assim, Senhor? Onde que a gente vai adorar? E no verso 23, no capítulo 23, lá no verso 37, olha o que ele diz. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como uma galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas? E vós não o quisestes, eis que a vossa casa ficará deserta. Eu declaro, pois que desde agora já não vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Eis que eu declaro que a sua casa ficará deserta e ela será destruída. Jesus já estava prevendo algo que ia acontecer mais de 30 anos depois. No ano de 70, houve uma revolta judaica e um imperador romano chamado Titus Flávio, ele tomou ali, ele cercou Jerusalém e ele destruiu o templo. Jesus já estava prevendo isso. Aliás, quando nós olhamos para as promessas do Antigo Testamento e nós conhecemos essas promessas, nós vamos perceber que todas elas se cumpriram. Todas elas se cumpriram até a vinda do Senhor Jesus. Será que as promessas que foram feitas para a segunda vinda do Senhor não vão cumprir, não vão se cumprir? Quando Jesus está com os discípulos no Monte das Oliveiras, e aliás, quando ele está falando do templo ali, eu creio que ele também está já anunciando mais uma vez a sua morte. E quando ele chega ali no Monte das Oliveiras, a partir do verso 3, eles vão começar a discutir, Senhor, mas quando é que, afinal de contas, vai vir esse fim dos tempos, afinal de contas? Quando que é esse princípio? E ele vai dizer, olha, a destruição do templo vai traçar uma nova era, um novo tempo para a vida de vocês. A destruição do templo vai traçar para vocês o princípio do fim, mas não a destruição do templo de Jerusalém, mas Jesus está falando dele mesmo. Porque essa nova era, ela começa a partir do momento em que Jesus é levado na cruz. A partir do momento em que ele morre naquela cruz, a gente começa o que nós podemos chamar de o princípio do fim. Porque não é mais necessário agora o templo, porque agora você é templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo é quem habita em você. Não é mais necessário agora o templo de pedra, mas o Espírito Santo, ele vai com você em todos os lugares, ele está com você em todos os lugares. E Jesus vai dizer, ali começa o fim dos tempos. A partir da morte, a partir do derramar de sangue dele, começa o fim dos tempos. É o princípio do fim, é o princípio da eternidade. E o texto, a Bíblia vai dizer que a salvação, ela é para todos. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, Deus deseja que todos sejam salvos. Deus deseja que todos sejam alcançados pela palavra. Para isso, João capítulo 1, versículo 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, para nos trazer a salvação, porque a partir dali começava o princípio do fim. Então era necessário derramar a salvação sobre a nossa vida, era necessário ele morrer naquela cruz para nos dar a ressurreição e a salvação e o direito de escolher. E Jesus, Mateus capítulo 5, ele vai dizer, olha, vocês entenderam tudo errado, porque vocês achavam que a salvação era só para vocês, mas a salvação é para todos. E Jesus, ele junta os seus discípulos e ele chama o apóstolo Paulo, e ele diz,
Mateus 28, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Façam discípulos de todas as nações, porque essa é a missão que eu dou para vocês. Esse é o chamado que eu faço para vocês. E entre o princípio do fim, que é a crucificação de Jesus, a morte e a ressurreição dele, e o fim verdadeiramente, no meio ele vai dizer, e ele vai listar algumas coisas que vão começar a acontecer. Coisas essas que já acontecem desde que o mundo é mundo. Ele vai dizer, olha, entre um tempo e outro, vocês vão ter o período da tribulação. Entre um tempo e outro, vocês vão ter o período do milênio, que não é literal. Entre um tempo e outro, vocês vão ter o tempo da igreja, que é de pregar a palavra, anunciar o evangelho. Essa é a missão que Jesus dá para cada um de nós, enquanto não chega o fim. E a própria palavra diz que vai haver algo extraordinário no céu. E nesse meio tempo, entre o princípio e o fim, ele vai dizer, vai ter guerras e rumores de guerras. E como eu falei, alguns vão ensinar que Jesus virá e reinará por 1000 anos. Alguns falam isso. Jesus vai vir e vai reinar por 1000 anos. Aí a gente vai lá para Mateus capítulo 3, verso 2. Jesus diz, olha, é chegado entre vós o reino de Deus. O reino de Deus já está entre vocês. Eu já estou reinando na vida de vocês. Todo aquele que entregar a sua vida a mim, eu já estou reinando na vida de vocês. Alguns vão dizer que Satanás reinará por 1000 anos literais. E a gente vai para 1 João capítulo 5, verso 19. O mundo jaz no maligno. E é interessante que você vai para Mateus capítulo 4, Jesus está sendo tentado por Satanás. E Satanás coloca Jesus diante de um monte e faz assim, ele fala, olha todo esse mundo aí, tudo isso te darei se você prostrar e me adorar. Foi dado a Satanás o reino do mundo, das coisas do mundo, tanto é que ele tem primazia, ele consegue usar as pessoas nesse mundo. E aí há um reino paralelo, há 2 reinos paralelos. Satanás ele está tomando conta das coisas do mundo, aquilo que nos atrai muitas vezes, o dinheiro, o poder. E Jesus ele está colocando o reino dele à nossa disposição, dizendo, é chegado entre vós o reino de Deus. Por isso que ele vai dizer, olha, vocês não podem servir a 2 senhores. Ou o seu rei é Jesus Cristo, ou o seu rei é Satanás. Então, esse tempo, esses momentos, esse milênio, esses períodos de tribulação, tudo isso já está acontecendo. Tudo isso já está sendo feito nesse tempo, já está ocorrendo na nossa vida. A questão é a escolha que você faz. Porque quando ele fala de guerras, a história da humanidade ela é feita de guerras. Mas por que ela é feita de guerras? Porque a maldade nasce no coração do homem. A guerra nasce no nosso coração. E como eu falei aqui, é a ganância, é a maldade, é o poder, é o dinheiro. Aí ele vai falar, vai levantar reino contra reino, nação contra nação. Pai se levantará contra filho, filho contra pai. Isso é maldade no coração do homem. Pessoas que se dizem cristãs, que se levantam uma contra a outra, luta por terra, luta por dinheiro, por petróleo. Quantas batalhas, quantas guerras a gente está vendo na televisão aí. Quando você vai olhar para as nações, o maior, o valor em dinheiro, a maior parte que eles separam é para comprar mais armas. Porque quem tem mais armas tem mais poder. Guerras e rumores de guerras. A gente já vê guerras, irmãos, desde antes do mundo ser criado, porque Satanás colocou no coração dele que ele queria ser mais que Deus.
e ele se revoltou contra Deus. Depois, no jardim do Éden, Adão, ele peca contra o Senhor. E a partir daí o negócio foi só desandando. A gente vive em guerra porque a gente se recusa a ouvir o príncipe da paz. A gente vive em guerra porque a gente acha que se aconteceu, se fizeram algo contra nós, a nossa atitude tem que ser revidar. E aí Jesus ensina a gente que a gente tem que dar outra face. Isso é difícil. Mas essa guerra está no meu coração, está no seu coração. Por que a gente tem tanta dificuldade de perdoar? Por que a gente tem tanta dificuldade de pedir perdão? Mateus capítulo 5, Jesus vai falar assim, olha, eu chamo vocês para serem pacificadores. E são poucos os que são pacificadores. A maioria quer vencer. Nós somos ensinados assim no mundo corporativo. Você tem que ser o primeiro, você tem que vencer o outro. Não importa o que você faça, mas você tem que ser o melhor. Isso é guerra. Não é guerra só de tiro, mas é guerra nossa do dia a dia. E como eu falei, as profecias da primeira vinda de Jesus se cumpriram. As da segunda vinda também estão se cumprindo. E ele vai falar, tomem cuidado, porque muitos enganarão, terá um engano religioso. A gente está vivendo num tempo de uma Babel de profecias. A cada dia a gente vê novas igrejas, novas vozes surgindo, ditos profetas, anunciando o fim dos tempos, anunciando isso, aquilo outro, anunciando coisas que vai contra a palavra de Deus. Uma Babel de vozes proféticas, e ele está dizendo, tomem cuidado com os falsos profetas, por isso vocês precisam conhecer a palavra, tomem cuidado com falsos mestres, tomem cuidado com a adoração a deuses. A Índia tem mais de 3 milhões de deuses, só a Índia. Quantos nós temos aqui no Brasil? E não deuses só de estátua, mas deuses na nossa vida, porque nós tornamos a nossa família, aquilo que nós temos, os nossos bens, como deuses para as nossas vidas muitas vezes. Tomem cuidado com esses falsos deuses. Percebam que no século XX foi o século que mais teve terremotos em todo o mundo. Ele vai falar, haverá terremotos. Inclusive no Brasil. Já teve vários terremotos no Brasil, coisa que nunca teve. Ele vai dizer, tomem cuidado porque haverá perseguição religiosa. As perseguições estão começando. Aliás, já vem de algum tempo, em outros países piores, em alguns mais tranquilo. A gente aqui é mais tranquilo. Nós estamos passando por um período de pandemia que muita gente está morrendo, que a gente se entristece por essas vidas perdidas e a gente tem que tomar todo o cuidado. E por isso, pensando no outro, pensando na vida do outro, tomando cuidado com a vida do outro, a gente ficou como igreja, não só a igreja aqui em Patos, mas diversas outras igrejas, fecharam as portas e a gente estava cultuando só online, para o cuidado do outro. Mas não porque nós somos judicialmente obrigados a fechar. E há uma briga judicial aí por causa disso. Isso, irmãos, a gente acha que não, mas isso já é perseguição religiosa. Eu estava vendo hoje um vídeo em que um padre, ele estava celebrando uma missa online, não tinha ninguém na igreja, e mandaram parar e mandaram fechar. Isso é perseguição religiosa. Isso já estão usando a pandemia para perseguir. A gente acha que não, está tudo tranquilo. Só estão pedindo para fechar por causa da pandemia, por causa do vírus. Eles estão aproveitando o momento. Ele vai dizer, o amor de muitos esfriará.
E aí a gente vai ver a falta de compromisso com o Evangelho, com a palavra, com o reino de Deus. A gente vai ver o egoísmo, porque eu só penso em mim. A gente vai ver a falta de amor uns pelos outros. A gente vai ver pessoas só querendo receber e não estão dispostas a dar. A gente vai ver apostasias, pessoas se esfriando a tal ponto de abandonar o Evangelho, abandonar a palavra. Pessoas que dão a desculpa da pandemia hoje para poder simplesmente largar tudo, para poder simplesmente virar as costas para o reino de Deus, porque não está virando as costas para mim, nem para você, mas está virando as costas para Deus, para o reino dele. Isso é uma questão de compromisso pessoal com Ele. Ele está dizendo, olha, o saber vai se multiplicar, a ciência está avançando cada vez mais, a cada 2 anos a ciência, e aí está diminuindo esse tempo, a ciência está avançando cada vez mais. Todas essas coisas que Jesus está falando aqui, a gente tem percebido isso acontecer, irmãos. A gente tem visto essas coisas acontecerem no nosso dia a dia. A gente tem percebido as profecias do Senhor acontecendo. A questão é, vocês estão prontos para a volta de Cristo? E como eu falei, e como foi lido aqui, Jesus disse que a volta ninguém sabe. Nem Ele sabia o dia da volta, só o Pai. Eu não estou falando da volta dele nos céus. Eu estou falando de quando você for levado aos céus. Quando você morrer, quando eu e você morrermos, você está preparado para essa volta de Cristo? Você está pronto para estar diante do Senhor? E Ele vai dizer, olha, não se permitam ser pego de surpresa. E João 3,16, um texto que a gente conhece bem, Deus, Ele amou tanto você que Ele deu o Filho dEle para morrer por você na cruz, para você não ser pego de surpresa. E muitas vezes a gente é pego de surpresa. João capítulo 1, versículo 12, ele vai dizer, a todos quantos aceitaram Jesus como Senhor da sua vida, Deus o direito de se tornarem filhos. Porque nem todo mundo é filho, somos criaturas, mas aqueles que aceitam Jesus se tornam filhos. Não são pegos de surpresa, porque todo filho tem direito à herança. E a herança do Senhor, para a minha e para a sua vida. Será que nós estamos prontos? E o que Jesus está dizendo para a gente é, ainda não é o fim. Todas essas coisas estão acontecendo, e alguns estão dizendo, olha, antes de acabar a pandemia, o fim chega. A gente não sabe, pode ser. Mas ele está dizendo, ainda não é o fim. Muita coisa vai acontecer. E para que o fim venha, ele vai dizer no verso 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Você quer que o fim chegue? Então comece a pregar o evangelho. Porque quanto mais rápido todas as nações ouvirem falar do evangelho, mais rápido vem o fim. E aí tem alguns que vão, então não vou pregar porque aí demora mais um pouco. Mas a promessa dele é, quando todo mundo ouvir o evangelho, aí virá o fim. Mas por quê? Porque se todo mundo ouvir, vai ter oportunidade de escolher se quer estar com o Senhor ou se não quer estar com o Senhor. Ninguém vai poder chegar lá no céu alegando a santa ignorância. Ou se você ouviu a palavra em algum momento, algum dia, em qualquer lugar que seja, você já não é mais ignorante. Ou você aceita, ou você não aceita. Não tem meio termo. E eu queria terminar lendo Atos capítulo 1. Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 1. E a pergunta aqui é o que é relevante nisso tudo? O que é relevante quando a gente pensa nessa questão do milênio, do tempo de tribulação e tudo mais? O que é relevante nisso tudo? O que é relevante para a gente
começar a discutir, afinal de contas, quando vai acontecer o fim? Quando vai chegar o fim? Será que essa pandemia é o fim? Atos capítulo 1, versículo 3, vai dizer assim: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este tempo em que... Quando será esse tempo em que restaurará o reino de Israel? E respondeu Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. De novo, quando Jesus volta para estar com eles, Jesus ressuscitou, foi ao Pai, voltou para estar com eles, ficou com eles 40 dias e 40 noites, e eles de novo perguntam a Jesus: Jesus, quando vai ser o fim dos tempos? Ele vai dizer: não compete a vocês saber isso, não se preocupem com isso. E aí a pergunta que foi o que é relevante isso tudo? O que é relevante nisso? O que Jesus está dizendo para a gente não se preocupem com datas. Não se preocupem quando vai ser ou quando não vai ser. O meu Espírito será derramado sobre vocês e vocês serão minhas testemunhas em todo o canto do mundo. Se preocupem com isso. Eu costumo dizer que eu fico olhando as nossas discussões teológicas, quem está certo, quem está errado, se vai ter milênio, se não vai ter milênio. Eu costumo dizer que às vezes eu fico com a impressão de que Deus está lá do céu olhando para a gente e rindo da nossa cara e falando: eu não mandei vocês discutirem sobre isso, eu não mandei vocês perderem tempo com isso. Eu estou o tempo todo falando para vocês: vão e preguem o Evangelho, vão e falem do meu amor. Não vivam esperando a volta do Senhor, não vivam especulando se Ele vai voltar ou não, mas vivam o Evangelho dia após dia. Que as pessoas olhem para você e vejam o Senhor Jesus em você. Que você esteja preparado para cumprir a missão que Ele deu a cada um de nós. Essa missão não é dada só para alguns, não é dada só para os discípulos, mas é dada para todo aquele que recebe o Espírito Santo, que aceita o Senhor como Senhor da sua vida. A volta acontecerá quando a gente menos esperar. Lembram de Noé? Noé estava lá falando do amor de Deus para as pessoas, dizendo: se arrependam, se arrependam. Quando foi que veio o dilúvio? Quando Noé terminou quando Noé terminou a arca. Deus deu uma tarefa para Noé. Quando Noé terminou a tarefa, o dilúvio veio. Enquanto ele estava na tarefa, ele estava pregando, falando para as pessoas: se arrependam, se arrependam. Quando terminou a tarefa, veio o dilúvio. É a mesma coisa. Jesus está dizendo: vão e preguem o Evangelho a toda criatura, em todo o mundo. E quando terminar a tarefa, eu vou voltar. E vai ser assim, de uma hora para outra. Não vai ter ninguém que vai dizer: vai ser esse dia, vai ser aquele dia, ou vai ser qual dia que vai ser. E aí, quando a gente fala acerca do fim dos tempos, a gente tem, no estudo escatológico, a gente tem o pré-tribulacionista, o pós-tribulacionista, o mid-tribulacionista, o mesotribulacionista, o amilenista. Você tem diversas linhas teológicas para serem discutidas. Mas o mais importante disso, ele está dizendo para a gente: vão e pregue a minha palavra. E quando todo mundo ouvir a minha palavra, aí vai ser o fim. Aí eu vou voltar. E vou voltar em glória no céu, todo mundo vai ver. E aí os que são meus vão para o céu comigo. Mas os que não são meus, esses vão para julgamento. A questão é:
Você está preparado para isso? Nós estamos preparados para essa volta do Senhor. Feche seus olhos. Olhe para o seu coração, para dentro de si. Você conhece a sua vida, Deus conhece você, e você também sabe o que você faz, o que você não faz, onde você tem errado, onde você não tem errado. Essa pergunta, ela ressoa. Será que nós estamos preparados para a volta do Senhor? E talvez não essa volta lá na frente, mas essa volta quando o Senhor nos chamar. Nós temos que nos preparar, porque os sinais estão aí. Porque nós estamos caminhando para o princípio da eternidade. Nós estamos caminhando para aquele dia em que o Senhor vai me chamar, vai te chamar. E será que nós podemos dizer hoje, eu estarei na glória com Ele? Olhe para a sua vida. Veja se há algo, como o apóstolo Paulo fala no 1 Coríntios 11, examine o homem a si mesmo, veja se há algo que precisa ser mudado na sua vida, que precisa ser transformado, que você precisa se arrepender. E tome uma atitude real com o Senhor Jesus. Porque Ele conhece a sua vida, conhece o seu coração. E Ele sabe se essa atitude sua é verdadeira. E sendo verdadeira, saiba que o Senhor, o Espírito Santo, vai te lavar, te purificar, te moldar e te preparar para quando a sua hora chegar, você estará na glória com o Senhor, rendendo graças a Ele, face a face, louvando e glorificando o nome dEle. Enquanto nós louvamos ao Senhor, você ore a Ele e busque ao Senhor. Se arrepender, de você pedir perdão ao Senhor e você se preparar para a volta dele, porque
Ele está voltando. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. Maravilhoso, Senhor, vai ser esse dia. Aleluia, Jesus. Em que o Senhor virá nos buscar, seja em qual tempo for, seja em qual época for, mas quando o Senhor vir nos buscar de forma individual, nos chamando à sua presença, Pai, como será maravilhoso estar diante de Ti, Te louvando, olhando face a face, Senhor, por toda a eternidade, Senhor. Pai, olha para dentro de nós, olha para o meu coração, Senhor Deus. Vê se há algo em mim, Pai, que precisa ser mudado, transformado. Me ensina, me mostra, Senhor, e acima de tudo, Pai, me quebra, Senhor, para que seja transformado, para que eu esteja verdadeiramente preparado, Senhor, para esse dia. Que eu possa, ó Deus, através da minha vida, Senhor, Te louvar e bendizer na vida de outra pessoa, Senhor. Demonstrar, Senhor Deus, ao outro a esperança, o amor, Senhor Deus, que o Senhor derramou por mim, por cada um de nós. Porque o desejo do seu coração é que todos sejam salvos, sem distinção, Senhor. Por isso, ó Deus, trabalha em nós, a começar por nós, Senhor. Nos prepara, Senhor, e nos usa, Senhor Deus, para a glória do Teu santo nome. Assim oramos, ó Pai, agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. A palavra de Deus nos ensina que Jesus, Ele se derramou naquela cruz, derramou o seu sangue por mim e por você, se doou por mim e por você, para que tenhamos vida. Ele morreu para que a gente tenha vida e vida nele. E quando nós estamos diante da mesa do Senhor para celebrar a ceia do Senhor, Ele está dizendo: relembrem, esse é um memorial, não confere salvação, mas é um momento de vocês relembrar aquilo que eu fiz por vocês. É o momento de vocês olharem para dentro de si e me buscar cada dia mais em intimidade. É o momento de você olhar para a sua vida e reconhecer que você precisa do Senhor. É o momento de lembrarmos do quanto amor Jesus derramou por mim e por você. Esse é o momento, como igreja, de sentarmos à mesa do Senhor e celebrarmos. Enquanto nós louvamos mais uma vez, você ore ao Senhor, e eu vou chamar o Roberto aqui à frente. E a gente vai distribuir os elementos da ceia. Enquanto isso, mais uma vez ore ao Senhor, pedindo ao Senhor para que Ele purifique o seu coração, a sua vida, e agradecendo a Ele pelo privilégio de estar à sua mesa, celebrando ao Senhor. Teu sangue
leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça. Fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Antes de ser entregue, Jesus chama os seus discípulos e se senta em volta da mesa, e falando acerca do amor dele por cada um daqueles que ali estavam, do amor dele por cada um de vocês, por cada um de nós, um amor que ia ser demonstrado naquela cruz, para que a gente tenha vida. E reconhecendo esse amor do Senhor, vou pedir para que você se coloque de pé. E Jesus, tomando o pão, ele ergueu, deu graças e deu a seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo, que é entregue por sua causa, para que você tenha vida. Da mesma forma, o Senhor Jesus tomou o cálice, ergueu, deu a seus discípulos e disse: esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que será derramado por cada um de vocês, para a purificação, para a libertação, para a cura, para a transformação e principalmente para que vocês tenham vida eterna. O sangue de Jesus é derramado por você, em memória do Senhor, relembrando o grande amor dele. Coma do pão e beba do cálice. Pai querido, nós te somos gratos. Gratos, Senhor Deus, pelo chamado que o Senhor faz a cada um de nós todos os dias. Gratos, Senhor Deus, pelo privilégio de te servir, privilégio de te adorar, privilégio de estar à tua mesa, Senhor. Privilégio, ó Pai, de ser teu servo. Nós te somos gratos, Senhor, pela tua palavra que é lançada ao nosso coração,
nos dando a cada dia a esperança, ó Deus, e a certeza de que estaremos com o Senhor. Pai, nós te somos gratos pela tua igreja, Senhor. Pai, em nome de Jesus, visita cada lar, cada família com teu Espírito Santo agora. Manifesta o teu poder, Senhor, nessas famílias. Visita os teus servos, Senhor, e glorifica o teu nome através da tua igreja, Senhor. Toma a nossa vida nas tuas mãos, guarda-nos, livra-nos de todo mal. Toma essa cidade nas tuas mãos, Senhor. Guarda o teu povo, Deus. Guarda essa cidade, Senhor. Guarda, Senhor Deus, esse estado, esse país, ó Pai. Tenha misericórdia do mundo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de ver o seu amor derramado por cada um de nós, porque não somos merecedores, mas o Senhor nos amou. Muito obrigado, Deus, porque nós podemos escolher se queremos estar contigo, e nós decidimos estar com o Senhor, Deus, te servir e te adorar em espírito e em verdade, Deus. Pai Santo, que o Senhor nos dê, ó Deus, uma semana abençoada na tua presença, Senhor, nos livrando de todo mal, Senhor. Pai, clamamos a ti que o teu amor, a graça salvadora de Jesus Cristo e as consolações do teu Santo Espírito sejam derramadas sobre cada um de nós e sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe. Tenha certeza, irmãos, Deus é bom o tempo todo, irmãos. Deus abençoe. Eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Uma boa noite a todos, que o Senhor acompanhe a cada um. Uma boa noite a você que cultuou conosco através das redes sociais. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, para que no nome de Jesus mais pessoas possam ser alcançadas. E você é nosso convidado para no próximo domingo às 7 horas estar conosco cultuando presencialmente aqui na Rua Brasil. Um abraço e um excelente domingo.